aqui imagens, né, de estudos, né, sempre fazendo. Então, a gente vai treinando. Precisa comprar dente bovino em frigorífico, ou ir na universidade, pegar dentes em bancos de dentes, ou com colegas que tenham dentes, e treinar. Tem que treinar na mão antes de chegar na boca, né? Treinar se o seu laser trabalha só com luz guia, né, a uma distância da superfície, ou treinar, né, se seu laser trabalha com guia, né, um tipo de safira. Né? Então, aqui na distância que o fabricante manda, e aqui também na distância que ele manda, vocês veem que é muito mais próximo, e esse tipo de safira lembra a gente, lembra muito o rotatório. Então, a haste, né, da broca. Então, a gente ganha mais segurança, habilidade mais rapidamente. Lembrando que não é esse tipo que corta. Ele não encosta no dente. Ele transmite, conduz a luz e é ela que corta, ablaciona. Então, tem uma remoção seletiva, né? Conforme a gente vai ajustando, né? Então, isso é bem interessante, né? Nós vamos ajustando os parâmetros, né? E então, eu vou sentindo quando você começa a acessar em esmalte, aí você reduz o parâmetro em dentina e tecido cariado. E aí, um estudo do Fábio Robles, que é muito interessante. Ele colocou um microfone ao lado da caneta do laser e gravou o som, né, de esmalte, dentina e tecido cariado. E viu que a onda sonora, esse som que se produz, é diferente. Né? Então, o dentista, né, ele tem que criar um treinamento acústico, auditivo. Não só sentir e ver essa dentina, se ela é infectada, afetada, né, ou mais endurecida na parede circundante, mas treinar o som. O som da ablação é diferente. Isso também é interessante no condicionamento do paciente, criança e adultos, né, que tem medo do som da turbina. Não é o som da turbina, é um som bem diferente, mas tem som. Tá? Então, quer dizer, é o som da ablação, que se chama no inglês popping. Por que popping? Porque é o som igual da pipoca. Tá? Por quê? A pipoca é a mesma coisa. A pipoca, a água que está dentro do grão do milho, aquece ou no calor do fogo ou das ondas do micro-ondas. Ela passa do líquido para o vapor em 100 graus. Ela está dentro de uma casca, gera uma pressão. Essa pressão explode a casca. E aí é o barulho do ar se movimentando. O barulho da pipoca estourando. Pipoca é um processo, né, fototermomecânico se for micro-ondas. Ondas eletromagnéticas. Ou termomecânico se for calor do fogo. Mas é igual o tecido duro com hérbio. Né? Fototermomecânico. Explosão. Então, é o som da ablação, o som da explosão. Tem que condicionar a criança e tem que condicionar o adulto também. Então, não pode falar, não tem barulho. Não. Não tem o barulho igual da turbina, mas tem um barulho diferente. Então, a gente pega gaze, o algodão ensopado de água e aplica, né? Ou espátulas de madeira, que também tem um pouco de água na madeira, e ele vai interagir e a gente ouve esse som da ablação. Tá? Então, nós temos melhor condicionamento do paciente, melhor aceitabilidade, menor sensibilidade dolorosa, remoção seletiva, quer dizer, remoção conservadora, redução microbiana dentinária e os procedimentos restauradores adesivos sem prejuízo ou melhora da adesão. Então, novamente, lembrando, tá? É uma remoção seletiva, tá? Mas é uma remoção seletiva relativa. Quer dizer, eu, operador, né, nós, operadores, temos que ouvir e parar e sentir e ver a dentina para ver se continua ou se para a remoção. Né? Quer dizer, não é que o laser para de remover. Né? A ideia seria até que o Fábio Robles, né, a ideia dele era patentear, é que esse microfone, esse som, né, essas ondas sonoras que ele captou, se colocasse um dispositivo no equipamento, onde assim, ó, está nessa banda sonora, funciona o laser.
Mudou de banda sonora, para de funcionar o laser. Imagina que interessante. Então, quer dizer, eu estou saindo de esmalte, indo para a dentina, mudou a onda sonora, para o laser. Ele para de remover. Aí eu ajusto. Né? Então, quer dizer, é uma seletividade, porque ele interage diferente conforme os tecidos são diferentes, mas ela é relativa porque precisa do dentista parar e observar o tecido. E aqui, esse esquema da Leila Ferreira, né, mostrando bem, que é de dentro para fora. Não é como o brócolis, não é como o cureta, que é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, o tecido que sai, e com isso, não forma camada de esfregaço. Há estudos já também mostrando, né, da Cíntia Saraceni, da Simone Moretti, né, mostrando o quê? Que, dependendo da temperatura, pode prejudicar o colágeno, sim. Né? Então, o colágeno que aquece, ele vai embora. Né? Com a parte do dente que aqueceu. E o colágeno remanescente pode ter alteração, como não pode. Então, a camada híbrida vai se formar, mas se forma uma camada híbrida diferente. A camada híbrida de dentina tratada com laser. Então, eu tenho camada híbrida de dentina tratada com broca ou cureta, com camada de esfregaço, camada híbrida de dentina tratada com laser, sem camada de esfregaço. Como também eu tenho camada híbrida após ácido fosfórico, camada híbrida após primer autocondicionante. Então, quer dizer, nós temos padrões diferentes de camada híbrida. Então, aqui mostrando bem, né, nessa análise em câmera termográfica, que a área do dente que aquece vai embora, né, no estudo de Tange. Então, a área remanescente, vocês percebem que está sempre em azul, verde, e no final em azul, temperaturas mínimas. Né? Por que menos dor? De novo, não tem contato, é luz, não é broca nem cureta, não tem vibração, então os pacientes aceitam mais. E é o tecido que é ejetado. Então, manutenção da pressão hidrostática da polpa. Redução de uso de anestesia, redução de sensibilidade dolorosa. Então, preparos bem conservadores. Né? Aqui, não entrou o filminho, depois eu mostro para vocês. Na aula de odontopediatria eu prometo que eu mostro. Então, aqui em grande aumento, olha, cavidades ultraconservadoras, o esmalte branco opaco. Alguns até dizem, e é verdade mesmo, né? Eu já realizei, em dentes anteriores, às vezes pode prejudicar a estética. Esse bisel branco do esmalte pode prejudicar a estética. Então, a gente tem que pegar uma ponta diamantada F ou FF e fazer um biselamento nesse esmalte, né? E aí fazer, normalmente, dente anterior ou esmalte eu trato com ácido fosfórico, 20 segundos, lava 40 segundos, seca, e aí aplica o primer autocondicionante no esmalte e na dentina, esfregando 20 segundos, breve jato de ar, e aplica o bonde, camada bem fina, se necessário, afina ele com breve jato de ar, e depois resina, né, em camadas incremental. E aí é interessante, então, se tem esse esmalte muito branco, dente anterior pode interferir na estética. Né? Classe 4, classe 5, então a gente... classe 3 também, então a gente... É legal fazer um biselamento para não prejudicar. Qual a cavidade mais rápida de fazer? Classe 5. É muito rápido. Né? Pela característica dos tubos dentinários. Qual é a mais demorada? Classe 2. Tá? E também dependendo da extensão. Também vai depender do modelo do equipamento. Equipamentos mais antigos, eles tinham frequências mais baixas. Equipamentos mais modernos hoje têm frequências mais altas, são mais rápidos. Outro fator também muito importante e curioso. Se você está fazendo classe 1, né, com todas as paredes em volta, conforme vai acumulando água, essa água que acumula, ela absorve a luz. Então, não tem luz interagindo com dentina. Então, nós temos que deixar uma cânula endodôntica bem ao lado, além da bomba a vácuo, próxima. Nós deixamos uma cânula, para essa cânula ir aspirando a água que empoça. Porque essa água que empoça, ela começa a absorver a luz. Porque o laser adora a água. Ele é ressonante com a água. E aí, você para ter, né, você começa a ter menos remoção. Então, né, nós vamos interagindo e aspirando ao mesmo tempo.
E aí uma série de estudos, né? Estudos com dentes humanos, dentes bovinos, avaliando a morfologia do preparo em esmalte e dentina, avaliando a adesão, morfologia da adesão, avaliando a resistência de união, imediatamente após, 24 horas após, 7 dias, ou condições simulando 6 meses, 1 ano de envelhecimento, né? Avaliando a microinfiltração marginal. Tem uma série de literatura de estudos nacionais e de estudos internacionais. Né? Então, ponta diamantada, broca, forma camada de esfregaço. Ela é removida totalmente com ácido fosfórico ou parcialmente com autocondicionante. Laser não forma camada de esfregaço. Ponta diamantada, superfície da dentina mais regular. Laser, superfície mais irregular. Tanto no macro como no micro, dentina peri e inter, como vocês já viram, tubular. Ponta diamantada, camadas híbridas mais homogêneas. E aí, se usa sistema adesivo com condicionamento ácido total prévio, camadas mais espessas. Mas gera, né, aquela chamada falha na base da camada híbrida. Se é utilizado sistemas autocondicionantes, camadas híbridas mais finas, mais homogêneas e menos degradação, menos falha na base da camada híbrida. Hérbio, camadas híbridas diferentes, né? Mais compactas, mais irregulares, menos homogêneas, tanto quando se usa ácido, como se usa o autocondicionante. Né? Então, é uma hibridização modificada. E nos sistemas autocondicionantes que tem os monômeros que se liga a mineral do dente. Ou hoje também nos sistemas convencionais que tem esses monômeros que se ligam ao mineral do dente. Então, a união química com laser de hérbio, há uma mudança desse mineral do dente. E os sistemas adesivos que têm esses compostos, esses monômeros, que se unem quimicamente ao dente, passam a ter uma melhor performance. Então, quer dizer, além da hibridização, né, da união micromecânica modificada, nós temos também uma união química quando se usa sistemas convencionais ou os autocondicionantes que têm esses monômeros com união química. Então, eu estou associando remoção seletiva, redução microbiana, aceitabilidade do paciente e adesão melhorada, principalmente nos autocondicionantes, ou sem prejuízo. Então, aqui, né, do trabalho da Simone Moreto, usou broca, camada de esfregaço, túbulos, não se observa. Para observar, parcialmente, primer autocondicionante, totalmente, ácido fosfórico, que se contraindica hoje. Laser, túbulos abertos, sem camada de esfregaço. E pode usar condicionamento ácido total, que não usamos mais hoje, ou primer autocondicionante, que é o indicado hoje. Então, rotatório, camada de esfregaço, na dentina. Aí a dentina tratada com laser. Esmalte. Esmalte tratado com laser. Então, prismas expostos e dentina, túbulos expostos. E olha essa imagem central, né? Ó, ele remove mais a inter e menos a peri. Olha essa irregularidade. E mudou, o calor mudou a estrutura mineral. Né? Então, nós temos compostos minerais com afinidade pelos monômeros acídicos, né? Os monômeros que estão nos autocondicionantes e hoje também estão em sistemas universais. Né? E as camadas híbridas são diferentes. Então, com brocas você tem um padrão e com laser você tem outro padrão. E o colágeno, né? No estudo da Moreto, ela mostrou, degradou os componentes orgânicos. Né? Já no estudo da Saraceni, ela mostrou que não degradou. Mas isso vai interferir na interação do primer e do bond, né? Do sistema adesivo, e nessa hibridização. Né? Então, o padrão de camada híbrida é diferente, ela é mais irregular, mais compacta. E aí uma série de estudos, né? Comparando broca e laser de hérbio. Ácido total, autocondicionante, estudos internacionais e nacionais.
estudos de infiltração, né? Nós fizemos esse trabalho, que foi até citado, né, no manual da Cavo. Né? Preparo com broca, preparo com laser. Ácido total, sistema single bond, restauração com resina, Z350, infiltração com nitrato de prata, avaliamos os scores de infiltração e avaliamos a penetração do nitrato de prata em microscopia de varredura. Né? Onde teve maior grau de infiltração? Com broca. Né? Muito maior penetração do nitrato. Né? Chegou, né, até junção amelodentinária. Com laser. A maior parte dos scores 0 e alguns dentes 1. Então, menor infiltração. Melhor selamento. Ou o trabalho da Denise Cerqueira. Tratou com broca, tratou com hérbio. Né? Single bond, ácido fosfórico, single bond, né? Sistema convencional. Ácido e primary bond, o mesmo frasco. E sistema autocondicionante, né? Primer, com ácido fraco e bond. E sem envelhecimento ou com envelhecimento simulando 1 ano. E teste de resistência mecânica. Então, até ver quando esse palito se quebrou, né? Quando houve a falha de união. Então, o que se observou, né? Sempre que envelheceu, degradou a camada híbrida, degradou a adesão, caíram os valores de adesão. Sempre. Então, ciclou, caíram os valores de adesão. Quando caiu menos com autocondicionante? Tanto com broca como com laser. Por quê? Como já havíamos dito, autocondicionante, menor degradação, menor desmineralização, camada híbrida mais delgada, camada híbrida mais homogênea. Não há, como com ácido fosfórico, na base da camada híbrida, aquela área de fibras colágenas expostas à degradação. Né? A falha adesiva na base da camada híbrida. E, além da união mecânica, camada híbrida, temos união química ao mineral do dente. Né? Que aqui nós estamos usando um sistema adesivo que não tem, né, os monômeros de união química ao dente. Né, convencional. E um outro sistema adesivo que tem o monômero de união química ao dente. Né? Autocondicionante. E grupo laser, menor degradação. Né? A gente vendo aqui. Né? Então, o grupo laser autocondicionante, tanto com broca, o grupo laser, tanto com ácido, e principalmente o autocondicionante, né? Então, a gente vê, né, o 5, 6, 7, 8, né? Então, principalmente, né, o 6 e o 8, né, quer dizer, os menores valores. Né? Quer dizer, menor degradação dessa camada híbrida. Então, quer dizer, eu vejo que com hérbio e autocondicionante foram os melhores e com laser também foram os melhores, inteiro que menor queda nos valores de resistência de união. Né? Menor degradação dessa camada híbrida. Então, microscopia de varredura, eu preparo com broca, né, bem definido, geométrico, preparo com laser. Não é preparo cavitário, é uma adequação cavitária. E depois que tratou com ácido, primer e bond, ou autocondicionante, primer, autocondicionante e bond, camada híbrida, né? Então, os padrões, né, de hibridização, né? E vendo, então, né, que ciclagem térmica envelheceu, caíram os valores de adesão, e foi muito pior nos sistemas convencionais do que nos autocondicionantes, né? E nas dentinas preparadas com laser, né, teve pouca influência. Quer dizer, ou uma maior... Envelheceu, mas envelheceu menos. E, para encerrar, né, é o que o professor Carlos sempre fala, né? Pensa num benefício do laser de hérbio para tecido duro. Redução microbiana. E vamos além, neodímio e diodo também, né? Eu posso pensar no hérbio em preparar e descontaminar, ou utilizar rotatórios de curetas e o hérbio para descontaminar. Ou o neodímio e o diodo para descontaminar. Então, você realizar procedimentos, já sabemos que remoção seletiva, manutenção de dentina afetada
E selamento da cavidade promove alteração desse microambiente, mudança microbiológica e paralisação da lesão de cárie, né? E remineralização da dentina. Mas se pensarmos em selar a cavidade com tratamento prévio, uma descontaminação prévia, então foi o trabalho da Cláudia Blay. Ela fez em vivo, então ela coletou a dentina, ela removeu a dentina, remoção seletiva, chegou naquela dentina afetada, fez uma remoção e levou para análise microbiológica. E em outros dentes, tratou com laser de Erbil e fez uma nova remoção, né, de micro, né, pozinho de dentina e levou para análise microbiológica. Então, antes, alta concentração microbiana, né, 80% a 100%. Depois, no grupo remoção seletiva, 20%, ela tratou com clorexidina. Né, vamos lembrar disso. No grupo laser, que não tratou clorexidina, 0%. Então, o que nós vamos concluir aqui? Não é para chegar a zero. Né? Nossa intenção não é, né, chegar a nenhum crescimento microbiano. Né? Nossa intenção é fazer uma redução microbiana. Então, eu sei que a remoção seletiva promove redução microbiana. Sabemos que clorexidina promove redução microbiana. Selamento da cavidade promove redução microbiana. Né? E o laser, tratamento com laser, também promove redução microbiana. Então, nós vamos somando, né? Remoção seletiva mais laser, para chegar numa concentração microbiana muito baixa e depois selar e essa concentração diminuir e manter com isso, né, a dentina remanescente e vitalidade da polpa. E o último item, né, que é um item que eu sou muito apaixonado, que é prevenção da desmineralização, né? É reduzir a desmineralização dental. Né? Então, qualquer laser de alta potência muda a estrutura cristalina do esmalte e da dentina. Há estudos clássicos que pegaram fragmentos de esmalte e colocou no forno e colocou no ácido. O lado que não foi para o forno desmineralizou, formou mancha branca ou até cavitou. Os blocos que foram para o forno tiveram menor formação de mancha branca. Então, o aquecimento, o calor, muda a fase, muda a estrutura cristalina da apatita, formando compostos mais resistentes a ácidos. Então, há teorias que explicam do derretimento do esmalte, o resfriamento, e aí essa ideia, né, de formar essa camada de melting, que ela vai funcionar como lojas, depósitos de minerais e depósitos de fluoreto. Então, eu associo laser mais fluoreto. E aí, nós temos a teoria química, que diminui, ele não impede a desmineração, mas diminui a velocidade da perda mineral. Então, diminui a velocidade de desmineralização. Então, essa capa, essa camada, né, a gente brinca, a capa de chuva do dente, derretido, e os compostos químicos resistentes a ácidos, a maior formação de fluoreto de cálcio, a maior formação de fluorapatita. Então, tanto o flúor fracamente ligado, que é o mais importante, né, no processo de desre, de formação de lesão de cárie, como o flúor fortemente ligado, fluoreto de cálcio. Então, né, tanto então a mudança morfológica como a mudança composicional. Então é isso, né? Laser de diodo. Qual laser tem mais pesquisa? CO2. Parâmetros muito baixos, pensando na polpa. Depois neodímio, muitos estudos de neodímio. Depois veio diodo e mais recentemente Erbil e o Erbil Chrome. Então a literatura, né? Comparando só laser, só flúor, laser mais fluoreto, gel ou verniz, fluoreto, gel, verniz mais laser. Então, sempre comparando isso. Só o gel de flúor, só o laser, gel de flúor, depois aplica o laser, flúor e aplica o laser. Laser, depois aplica o flúor. Né? Normalmente vê que não há diferença, então acaba sempre optando de fazer laser e depois gel ou verniz de flúor. Há estudos que mostram, né, que o laser pode ser igual ao fluoreto,
Mas laser mais fluoreto é melhor. Há outros que mostram que não tem diferença. Só laser, só fluoreto e laser mais fluoreto. Né? Então ainda é um campo para ser estudado. Né? É um campo para a gente pensar. Né? Então existem muitos estudos laboratoriais, existem alguns estudos em animais e poucos estudos em humanos. Né? Tem estudos também, né, de laser mais dentifrício fluoretado. Né? Então, alguns estudos, ó, da Denise Borges, né? Área de esmaltes não irradiada, área irradiada. Então, olha o melting, olha esse derretimento. E aí, microsonda avaliou, aumentou cálcio, aumentou fósforo. E diminuiu carbonato. Carbonato é a parte mais solúvel da hidroxapatita. Então, por isso que diminui a progressão, a velocidade de des. Incorpora mais fluoreto de cálcio. Estudo da Renata Cecchini, também muito interessante. Esse estudo, né, ela seguiu um protocolo do Japão, como o estudo do Silvio Sal, que foi o primeiro trabalho de laser da USP, São Paulo, aplicou nanquim na superfície do esmalte. Irradiou o laser de neodímio, 10 segundos em varredura. O nanquim vai absorvendo o laser e vai desaparecendo, vai indo embora o nanquim. Então eu sei onde eu apliquei o laser, que o nanquim vai indo embora. Área tratada, em cima da foto, derretida, vitrificada, área não tratada. Então, os blocos de esmalte foram tratados, uma metade, outra metade não tratado, colocado no ácido. A área que tratou manteve o padrão derretido, vitrificado, o melting. A área que não tratou expôs os prismas, como dá para ver no asterisco. Foi medir a área tratada, muito cálcio, muito fósforo e menos carbonato. A área não tratada, né? Perdeu cálcio, perdeu fósforo e perdeu carbonato. É o primeiro que se solubiliza. Quando associou de verniz de flúor, a área tratada melhorou. E a área não tratada também melhorou, porque o verniz de flúor, né, o fluoreto de cálcio, mas a área tratada com laser teve maior presença de fluoreto de cálcio. O estudo do Silvissal, seguindo o protocolo do professor Morioka, lá do Japão. Oclusal, tratada com nanquim e laser de neodímio. Microscopia de varredura. O suco é selado com esmalte. Esmalte dental selando o dente. Só que como ele usou nanquim, o suco fica levemente acinzentado. Lembra um pouco cariostático. E anos depois, orientada pela professora Denise Ezel do IPEM, a dentista Heloísa Boari fez um estudo in vitro e depois clínico. In vitro, ela testou o nanquim, lápis de olho, tinta de caneta e pó de carvão. Todos eles derreteram o esmalte, derreteram a dentina, o esmalte, selaram o suco. Só que qual não deixou o suco escurecido? Pó de carvão. Então, aí ela partiu para esse estudo e ela viu aumento de temperatura, também seguro para a polpa, então ela foi fazer esse estudo clínico em humanos. Molares, adolescentes com mancha branca, de um lado da boca gel de flúor, do outro lado laser, pó de carvão, laser de neodímio e gel de flúor. O que ela viu? Nas duas condições, né, boca dividida, houve paralisação das lesões de cárie, só que o que teve menor progressão da lesão foi laser mais gel de flúor. Então, a gente limpa o oclusal, né, com profilaxia, aplica a pasta de carvão, comprimido de carvão misturado com água destilada e aplica com microbrush. Ou eu posso usar o dentifrício de carvão, uma camada fina. Aí você faz em varredura o mínimo do equipamento, muito baixo. Varredura 10 segundos. Espera 1 minuto e repete. Faz isso 3 vezes. Lavou no final, olha, o suco não fica escurecido. E aí nós associamos com verniz ou gel de flúor. E é o estudo mostrando, né, em dentes extraídos, ó, o suco derretido, né, o suco vedado por esmalte derretido. E aí, literatura avançando, com laser de diodo, com laser de hérbio, né, com o estudo da Tashima, orientado pela Ana Estela Haddad, né, Adriana, que eu fui colaborador, né,
dentes com mancha branca no esmalte, dentes descidos. Só nenhum tratamento, submetido ao ácido, a mancha branca cavitou. Verniz de flúor, a mancha branca não cavitou ou teve uma pequena diminuição. Tratado com laser de hélio mais flúor, ela diminuiu. Tá? Então, quer dizer, esmalte com mancha branca exposto novamente a ácido. Quer dizer, o paciente mantendo a dieta desfavorável, né? Carboidratos e presença de ácidos. Então, quer dizer, nenhum tratamento, continua a desmineralização, avançou para a cavidade. Fluoreto funcionou? Funcionou. As manchas brancas não evoluíram para a cavidade. E algumas tiveram diminuição. E laser de hélio mais fluoreto, elas remineralizaram, elas tiveram menor diminuição. Parâmetros muito baixos do laser de hélio. Mínimo de ar e sem água. Quer dizer, é um parâmetro que eu quero não remover dente, eu quero mudar a estrutura. Então, só laser de hélio. Há também outros estudos que também usaram pasta de carvão, né, da Patrícia da Ana. Então, mas nós trabalhamos profilaxia, isolamento relativo, laser de hélio, spray de ar e depois gel verniz de flúor. No trabalho da Patrícia Freitas, de doutorado, professora do Lelo da USP, ela usou dentifrício fluoretado, a mesma coisa, né? Quer dizer, o dentifrício sozinho tem potencial? Sim, lógico. Mas associado o laser previamente o dentifrício, a velocidade, a perda mineral é menor. Né? Também parâmetros muito baixos. Ó. Zero de água, a água que causa ablação, e o mínimo de ar. Então, profilaxia, isolamento relativo, aqui, ó, ICEDAS 2, né? Tratamento com laser de hélio. Não, se eu aumentar o ar e aumentar a água e aumentar a potência, eu vou cavitar. Aí eu vou fazer preparo classe 1. Não quero. Nós queremos só fazer um tratamento. Então, uma descontaminação e junto uma mudança morfológica. E depois posso associar gel de flúor, verniz de flúor. Podemos associar vernizes bioativos, é o mais moderno que tem. Ou molar permanente em oclusão com mancha branca. Ou molar descido, né, molar permanente fora de oclusão. Posso fazer selamento ionomérico. Ou molar permanente em oclusão. Vernizes de flúor ou salamento resinoso. Então, é um campo aberto, né? Eu penso, se eu tenho um laser no consultório, hélio, ou neodímio, ou diodo, por que não tratar? Né? Esses molares permanentes que rompem, estão fora de oclusão, dificuldade de higienização, acúmulo de biofilme. Mancha branca. Então, o que eu vou fazer? Trabalhar a técnica transversal de escovação, que já está comprovada ser mais eficaz? Descontaminar essa oclusal. Então, pasta de carvão, laser de diodo. 1 watt, 10 segundos em varredura, 3 vezes. Pulsado, né? Interrompido. Aplica a pasta de carvão, 10 segundos em varredura. Aplica, 10 segundos em varredura. Aplica, 10 segundos em varredura. Lava, seca, e aí eu vou associar ou um verniz, ou um gel fluoretado, ou um selante ionomérico. Né? Então, quer dizer, associamos protocolos, somamos protocolos, até se dente entrar em oclusão. Né? Então, eu estou associando uma técnica de higienização modificada, vernizes fluoretados e o laser, de acordo com o risco e atividade da doença cárie. Então, né, temos que pensar que eu quero que o laser promova. Vou fazer essa pergunta o tempo inteiro. Quer seja baixo ou alto, tecido mole, tecido duro. Temos que pensar no comprimento de onda, nos parâmetros e na técnica, e na composição de tecido. Essa tríade é o nosso mantra, é o nosso guia. O tecido, o alvo, o paciente, o laser, o comprimento de onda, os parâmetros e a técnica. Então, né, como o professor Carlos Paula fala, né, uma tecnologia nova não é assimilada de imediato, nunca, né? Então foi assim lá atrás, no raio-x, foi lá atrás, nos equipamentos de ativação de resinas compostas, né? Em tudo, né? Na remoção seletiva do tecido cariado, né? No RT. Né? Só dedicação e estudos contribuirão para transformá-la num bem para a sociedade. Então, o laser é um bem para a sociedade.
é o recurso que traz qualidade de vida, conforto para o paciente, benefícios aos procedimentos já executados, né? Então, restaurações realizadas em dentinas com redução microbiana, redução de sensibilidade pós-operatória, redução de sensibilidade, cavidades, lesão cervical não cariosa, HMI, né? Redução de perda mineral, né? Ah, o paciente tem uma boa higiene, tem uma boa dieta, ok. Mas é um paciente com higiene deficitária, dieta altamente prejudicial, manchas brancas ativas. Por que não pensar em tratar essas superfícies retentivas, essas áreas de acúmulo de biofilme, essas áreas com mancha branca, com laser de hérbio, com laser de neodímio, com laser de diodo? E depois, um verniz de flúor. Né? Então, ou molar permanente, que irrupção, que está fora de oclusão. Né? Então, nós temos que pensar, né? Todas essas possibilidades, né? Em tecidos duros, né? E sem pensar em tecidos moles, né? Então, né, a gente tem muito legal esse artigo, né, da FDA de 2004, né, a JADA, né, da Associação Americana de Odontologia, né, mostrando, né, o laser na odontologia, separando ciência de moda, né. Então, já em 2004, ela mostrou todos os benefícios do laser, né, que não é modismo, é ciência. É que vocês estão aqui, né, vocês estão atrás de ciência, né, evidência, para trazer o melhor para os pacientes de vocês. Então, quero agradecer muito a professora Juliana pelo convite, agradecer vocês de estarem aqui. Tá? E aqui está o meu e-mail, minha rede social, estou no grupo com vocês, escrevam. Eu vou separar material de literatura, vou passar para a professora Juliana, passar para vocês. Tá? Material que vocês podem estudar de lasers em preparos cavitários, lasers em sensibilidade dentinária, né? Lasers em redução microbiana dentinária, né? Onde vocês podem, né, aprofundar mais em leituras e contem comigo no que precisar. Né? É um novo caminho apaixonante dos lasers. Muito obrigado a todos. Obrigada, professor. Estendi bastante o tempo, mas vocês viram que o tema é bem extenso, né, bem complexo. E a aula de hoje, né, a intenção é justamente ela passa, né, conhecimentos básicos, mas já voltados para a clínica, né? E agora, em cada especialidade, vocês vão, né, vendo o laser ou num tecido duro, o laser em tecidos moles, visando redução microbiana, ou visando remoção ou modificação. Sempre nessa ordem, redução microbiana, modificação morfológica e remoção. Né? Ou aliando tudo isso.